Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Filipe encontrou-se com Natanael e lhe disse: encontramos aquele de que Moisés escreveu na lei e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse: de Nazaré pode sair coisa boa? Filipe respondeu: vem ver. Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: de onde me conheces? Jesus respondeu: antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que estas verás. E Jesus continuou: em verdade eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendos irmãos no sacerdócio, meus confrades barnabitas, Padre Jaime Sidônio, chanceler da Arquidiocese de Belém, meus irmãos diáconos, queridos diretores da festa de Nazaré e esposas, querido povo de Deus, hoje, celebrando essa Santa Eucaristia, no dia em que a Igreja comemora São Bartolomeu, nós damos início a um tempo forte de evangelização. As peregrinações que acontecerão a partir de amanhã, depois de amanhã, de acordo com a programação de cada paróquia, de cada grupo, são uma ocasião única para realizarmos aquele mandato que o Senhor Jesus nos deu: ide e levai a todos a boa nova do Evangelho, ide e evangelizai. Porém, evangelizar não significa apenas proclamar, ler o Evangelho. Evangelizar, mais do que proclamar o Evangelho, significa esforçar-se para vivê-lo. E viver já no momento em que nós proclamamos. Quando nós nos encontramos em comunidade, quando nós vivemos essa experiência maravilhosa de estarmos juntos, a primeira coisa que nós temos que fazer um esforço grande é de procurar pôr em prática a maior lição que nosso Mestre e Senhor nos deu e continua nos dando. E é a lição da misericórdia. Uma das coisas que ontem foi uma recomendação final que nós demos lá no hangar, na conclusão do maravilhoso encontro que tivemos, foi justamente esse. Procuremos acolher bem todas as pessoas, procuremos acolher como irmãos e irmãs aqueles que se aproximam de nós. A Igreja, ela tem essa missão de acolher. É o próprio Cristo que nos ensina isso. Ele fala claramente que todo aquele que vem até Ele, Ele não desprezará, Ele não o distanciará. Pelo contrário, Ele o acolherá. No Evangelho de hoje, nós ouvimos essa narração do encontro de Natanael, que depois é conhecido como Bartolomeu, e nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro vem aquela frase preconceituosa: pode vir alguma coisa de boa lá de Nazaré?
E aí Filipe diz: vem e vê. Ele foi e viu. E a partir daquele momento, nunca mais a vida dele foi a mesma. Porque ele não olhou para Jesus só com os olhos carnais, com os olhos do nosso corpo, mas ele olhou também com os olhos da fé. E é isso que nós devemos procurar fazer um esforço durante esse período de preparação para o Círio. O Círio de Nazaré traz tantos ensinamentos bonitos para nós. É um momento especial. É um momento que congrega a todos. É um momento em que nós somos chamados a superar todo e qualquer tipo de divisão. É o momento em que a fraternidade, a comunhão reinam sobre todas as outras coisas. Belém vive um período especial. Nós nos preparamos já para um grande evento que viveremos em agosto do ano próximo, que é o Congresso Eucarístico Nacional. As peregrinações serão um momento de também rezarmos pedindo a Deus que seja o Congresso Eucarístico um momento particular de conversão para todos nós. A presença real de Jesus na Eucaristia, meus irmãos e minhas irmãs, é para cada um de nós uma motivação imensa para sermos autênticos, para sermos verdadeiros. Tem essa frase do Evangelho que não pode passar despercebida, quando Jesus vê Natanael que caminha em direção a ele, e Jesus diz assim: eis aí um israelita sem falsidade. Eis aí um filho de Deus sem falsidade, um homem autêntico. Que seja esse o desejo no coração de cada um de nós, filhos e filhas de Deus, de um dia ouvirmos do Senhor Jesus um elogio bonito, assim como Natanael ouviu: eis aí uma filha e um filho sem falsidade. E é justamente isso que nós vamos fazer um esforço para vivermos nesse tempo de graça. Vamos tirar todo tipo de coisa que não condiz com o Evangelho. O Evangelho para nós é regra de vida. O Evangelho para nós é caminho para a felicidade. Uma pessoa que não é autêntica, uma pessoa que é falsa, ela não consegue ter felicidade. É um coitado, é um pobre, é um miserável. Jesus nos convida a superarmos essas pobrezas e nos tornarmos ricos da sua graça. E alguém perguntaria: como é que eu faço? Abre bem os ouvidos e o coração e acolhe a palavra de Deus cada dia. Esse é o caminho. É por isso que no roteiro de cada encontro que nós faremos nessas peregrinações, no centro encontra-se a palavra de Deus. No centro do encontro tem um texto do Evangelho que nós vamos ler, ou então de um texto de uma das cartas do apóstolo Paulo. Vai ter sempre um texto bíblico que será lido e será meditado por nós. Que a meditação da palavra de Deus nos fortaleça para sermos discípulos conscientes. A igreja no Brasil, ao longo desses últimos anos, tem falado muito de uma condição que deve ser abraçada por cada um de nós. E que condição é essa? A nossa condição de discípulos missionários de nosso Senhor Jesus Cristo. Acredito aqui, falando para vocês, que eu direi uma coisa que está no coração de cada padre, de cada sacerdote que cuida das paróquias, das capelas, dos vários lugares da nossa arquidiocese e do Brasil. A maior satisfação que nós temos é quando percebemos o povo de Deus que começa a tomar consciência e evangelizar. É maravilhoso. E a peregrinação é feita por vocês, homens e mulheres,
jovens, adultos e idosos, que se reúnem, tomam a frente e fazem com que esse trabalho de preparação aconteça. Quando nós olhávamos ontem lá no hangar, a quantidade de pessoas que participavam do encontro de formação promovido pela diretoria da Festa de Nazaré, nós ficamos extasiados e nossa oração era de ação de graças, assim como Maria, que constantemente agradecia a Deus por tudo o que Ele fez em sua vida. O tema do Círio desse ano é Maria, Mulher Eucarística. Eucaristia é ação de graças. Quando nós celebramos a Santa Missa, não só renovamos o sacrifício de Cristo, mas damos graças a Deus por tudo aquilo que Ele fez e continua fazendo por nós. Maria é eucarística porque mereceu trazer no seu ventre o Senhor Jesus, presente e vivo na hóstia sagrada, no seu corpo, sangue, alma e divindade, e é eucarística também porque, no decorrer de toda a sua existência, ela viveu em constante ação de graças, dizendo ao Senhor o quanto ela agradecia por tudo que recebeu, sem mérito, sem merecer, embora merecendo, mas ela não se achava merecedora. E é isso, queridos irmãos e irmãs, aqueles que nos acompanham pela Rede Nazaré, aqueles que nos ouvem agora pela rádio web do portal Basílica de Nazaré, nesse momento, falando de todas essas coisas, vem no coração da gente as alegrias, as coisas bonitas que nós vivemos. Eu tenho que dar graças a Deus, porque de quando eu assumi a Basílica até agora, o Senhor tem me concedido uma graça após a outra. As peregrinações que nós fizemos fora do Pará, Pernambuco, lá no Agreste Pernambucano, no Rio de Janeiro, as peregrinações que nós fizemos no Baixo Amazonas, Altamira, que eu não fui, mas acompanhei, e Portel, na Ilha do Marajó, as peregrinações que foram feitas agora sexta e sábado passado lá em Carajás, Parauapebas, foram momentos em que nós vivemos intensamente essa sensação de ação de graças. Muitas pessoas, de maneira preconceituosa, ainda param naquela história da idolatria que eu realmente não suporto mais nem ouvir, porque é a maior besteira que o ser humano podia dizer, que o Círio de Nazaré traz idolatria. Não traz. A idolatria é tudo aquilo que substitui Deus. Maria Santíssima nunca substituiu Deus. Nós temos plena certeza de quem é Deus. Deus é a razão de tudo, Deus é o princípio de tudo, Deus é quem faz tudo. Mas Ele escolheu Nossa Senhora para ocupar um lugar de destaque na história da humanidade e na vida de cada um de nós. Como não lembrar, passando nas ruas do Rio de Janeiro, aquelas pessoas que nem sabiam que a imagem peregrina estava lá e de repente paravam assustadas com um olhar de gratidão a Deus e estendiam as mãos em oração pedindo a bênção do céu através daquele sinal sagrado da imagem peregrina de Nossa Senhora. Como não lembrar as expressões no rosto daquelas pessoas lá no Baixo Amazonas, quando nós entrávamos em alguns lugares e tinham os idosos, os doentes. Eu lembro até hoje de uma maneira muito forte, quando nós entramos na UTI neonatal e uma mãe que segurava o filhinho recém-nascido muito grave e olhava para a imagem de Nossa Senhora pedindo uma graça especial. E a gente não teve como não se comover com aquilo. Me lembro que tanto eu como a fotógrafa que estava comigo, nós choramos porque sentimos a grande tristeza daquela mãe que não tinha certeza se ia poder criar aquela criança. Quantas coisas bonitas. Daria para escrever um livro. Eu não vou escrever porque eu não gosto muito de escrever, mas eu vou deixar alguma coisa na revista Santuário, se Deus quiser, para que a gente possa ter uma ideia do que as peregrinações de Nossa Senhora realizam fora e dentro do estado do Pará, dentro da cidade de Belém,
cada diretor que acompanha, cada guarda de Nossa Senhora que acompanha, tem histórias bonitas para contar, testemunhos de fé, da presença maravilhosa de uma mãe que não nos abandona, mas que vai sempre ao nosso lado, cuidando de cada um de nós. Queridos irmãos e irmãs, nós agradecemos a Deus, e eu espero que realmente, com a abertura do Círio, com a abertura das peregrinações que nós fazemos com essa missa, muitos corações se abram para o amor misericordioso do Pai. Que as mãos de Maria toquem corações e almas e que muitos se tornem sensíveis. Tem uma oração que a gente faz agora comumente. Antigamente eu pensava que era só eu que fazia, mas vejo que cada vez mais um número grande de pessoas faz. Maria, porta do céu, passa na frente, né? E a gente vai rezando, abre portas e portões, e aí vai pedindo para ela tocar os corações. É uma oração bonita, que ela possa passar na frente e que ela nos ajude a fazer umas peregrinações lindas, bonitas. O nosso arcebispo, Dom Alberto, costuma dizer que cada sírio tem que ser melhor do que o outro, e que essa peregrinação seja melhor do que a do ano passado, melhor do que a de todos os anos, porque nós alcançaremos muitos irmãos e irmãs. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.